Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou continuar a minha explicação do texto do Frank Van Daan sobre o que a reforma protestante exatamente reformou, dessa vez a parte 4. Bom, temos agora então o subtópico Teologia Natural no final da Idade Média. A lei moral natural manteve-se firme até arrebatada pela noção de uma lei natural geral e abrangente da teologia natural pela redescoberta de Aristóteles no século XIII e pelas tentativas impressionantes e influentes de São Tomás de Aquino de usar a metafísica do Estagirita como um fundamento filosófico da fé cristã. No entanto, o aristotelismo implicava que todas as coisas que se movem, desde partículas de pó não menos que os seres humanos, são movidas por sua disposição inerente de atualizar sua forma ou ideia essencial, sua inclinação natural para amar a Deus, o motor imóvel de tudo. Assim, tudo no universo é ordenado teleologicamente para se mover em direção ao seu fim último. Filosoficamente, o aristotelismo obliterou a distinção entre qualidades, quantidades e magnitudes, entre coisas morais e físicas e entre a humanidade do homem e a sua natureza física. Fê-lo porque pretendia ser uma teoria unitária de tudo. De sua perspectiva metafísica, todas as coisas, vivas ou mortas, morais ou físicas, se comportam exatamente da mesma forma. Incorporado à doutrina cristã, o aristotelismo sugeria que todo movimento e todo acontecimento no universo tem Deus como sua primeira e última causa. Por não ter necessidade de um intermediário ativo entre Deus, as ideias divinas e outras coisas, minou a autoridade não apenas da Igreja, mas também do próprio Jesus Cristo. A natureza infundida pelo amor seguirá seu curso divinamente traçado de qualquer maneira. Pelo menos nesse sentido metafísico, o aristotelismo apoiou a noção de que Deus é de fato todo-poderoso e também todo bom. A desvantagem dessa linha de pensamento era, claro, que ela levantava o chamado problema do mal natural. A ocorrência de doenças, desastres devastadores, inundações, terremotos, epidemias, etc., que muitas vezes diminuem o mal que os homens podem fazer e que não podem ser plausivelmente atribuídos à ação humana pecaminosa. Como pode existir tal mal se Deus é todo-poderoso e todo bom? Na metade do século XIV, a peste negra devastou a cristandade latina. Sobre a então ainda nova interpretação aristotélica, a praga tinha de ser entendida como um ato providencial de Deus, não como, sob a teologia racional anterior, um evento natural fortuito que as pessoas tinham que enfrentar com resolução e fé cristã. A morte repentina de dezenas de milhões e ruptura total da precária ordem econômica devem ser explicadas como um mal apenas aparente que realmente serviu a um bem maior, conhecido apenas por Deus. Assim, a teologia natural encarregou a Igreja da tarefa impossível de explicar o inexplicável. Por que as pessoas deveriam amar um Deus cujo plano envolve assassinatos aparentemente indiscriminados e redistribuição aleatória de riqueza? Essa situação seria um terreno fértil para a convicção de Lutero e outros protestantes de que a razão humana é totalmente incapaz de participar da razão divina, discernir o certo do errado e descobrir uma lei moral natural para guiar as pessoas ao longo da vida. O protestantismo tirou a metafísica do aristotelismo e fez de Deus a força eficiente que faz tudo acontecer. Aceitou de bom grado a irrelevância implícita da Igreja, mas salvou as autoridades de Jesus com citações bíblicas. Os homens devem amar a palavra de Deus, quer entendam suas ações ou não, mas eles podem e devem fazer o que querem, porque seus desejos são, se não dados por Deus, então permitidos por Deus e, portanto, forças legítimas, mesmo quando eles fazem as pessoas fazerem coisas contrárias à palavra de Deus. Tentando enfrentar essa condição inexplicável sem retornar ao catolicismo, o pensamento protestante se espalhou em todas as direções. Aristotelismo. Apesar das reservas iniciais da Igreja sobre o casamento da fé com a filosofia de Aristóteles, a ascensão do aristotelismo foi imparável. Isso foi consequência de uma mudança profunda na aparência do cristianismo medieval. Mesmo enquanto Anselmo ainda estava vivo, o ramo secular da Igreja, sacerdotes, bispos e papas, começou a ofuscar seu ramo religioso, os monges em seus mosteiros, em parte por causa dos esforços do papado para obter o controle sobre a investidura dos bispos das mãos dos reis, duques e condes, e em parte porque os bispos, a maioria deles membros de famílias nobres, poderosas e ricas, estavam em melhor posição do que os monges isolados para participar e lucrar com o renascimento do comércio, que criou novos centros de riqueza comercial em cidades e portos em expansão. Além disso, com a transformação de algumas das antigas escolas da catedral, onde as pessoas se preparavam para o sacerdócio em universidades,
o papel dos mosteiros na educação cristã formal e na vida intelectual foi diminuindo muito. Os mosteiros continuaram a preparar noviços para a vida monástica, enquanto as universidades atendiam ao público mais amplo de pessoas que buscavam uma carreira como servos de governantes locais, governos municipais, empresas comerciais e bancos. Preocupações e interesses seculares, principalmente legais e organizacionais, começaram a dominar o currículo, e teorias eruditas de como o mundo funciona eram recursos maiores e mais lucrativos para as novas classes de professores do que meditações sobre Deus ou santidade. O aristotelismo lucrou enormemente com essa mudança, porque na época, e por muito tempo depois, nenhum outro corpo de conhecimento igualmente abrangente estava disponível. Além de tudo isso, após as primeiras cruzadas, novas heresias surgiram na cristandade latina. Para combatê-las e revigorar a fé, a igreja precisava de sandálias no chão. Estes foram fornecidos pelas recém-formadas ordens mendicantes de frades franciscanos e dominicanos. Ao contrário dos monges das ordens religiosas estabelecidas, por exemplo, as ordens cistercienses, os frades pretendiam sair pelo mundo para espalhar a palavra de Deus. Eles precisavam de instruções sobre como convencer as pessoas, pagãos e cristãos mornos, sem cair no erro. São Tomás de Aquino, um frade dominicano, escreveu sua magistral Suma contra os Gentios precisamente para esse propósito instrucional, como um livro didático formal. Ele seguiu com uma elaboração ainda mais impressionante, sua Suma Teológica, uma visão abrangente e sistemática da fé cristã, completa com respostas e objeções e questões que poderiam ser levantadas de vários cantos. No entanto, as pessoas a serem convencidas estavam muito mais interessadas em ouvir sobre as vantagens de ser cristão e membro da igreja do que na contemplação do Ser Supremo ou exemplo de vidas santas. Eles provavelmente ficariam impressionados especialmente com argumentos sobre o poder de Deus. O aristotelismo permitia a apresentação de tais argumentos de maneira metafísica, sem sugerir que Deus fosse uma força física ou material real. Deus estava de alguma forma por trás ou no fundo de tudo, o que existe ou acontece, mas não de uma maneira óbvia e diretamente observável. Essa posição evitou a necessidade de um repúdio aberto à ideia ansélmica de Deus, embora logicamente falando não fosse compatível com ela. Por alguns séculos, a incompatibilidade teve poucas consequências práticas. No entanto, isso mudou quando, no final do século XVI e início do século XVII, as ciências naturais começaram seu avanço imparável. Eles não representavam uma ameaça para a teologia de Anselmo, mas certamente colidiam com o aristotelismo, que nesse interim havia se abrigado nas universidades. Como então tantos eclesiásticos haviam investido tanto capital intelectual nos ensinamentos aristotélicos, tornou-se difícil para a igreja dissociar-se dos professores aristotélicos, que se consideraram seus guarda-costas intelectuais e se opunham consistentemente às novas ciências por motivos filosóficos. Felizmente, a igreja nunca foi tão longe em segui-los, a ponto de afirmar que seu magistério incluía a física. Sobre a ideia de liberdade. Sob os trovões de Lutero, sobre a arbitrariedade de Deus e a depravação do homem, a mensagem era clara. Abre aspas. Faça o que quiser, não se contenha. O que quer que você faça é a vontade de Deus. Se você conseguir, é a vontade de Deus. Se você falhar, também é a vontade de Deus. Fecha aspas. Foi uma proclamação severa da futilidade do raciocínio humano sobre o bem e o mal, o certo e o errado, sem referência a padrões de bondade e retidão, às ideias tradicionais de que não há direito de fazer o mal e que deve haver o direito de fazer o certo não fazem mais sentido. Em vez disso, era preciso reconhecer que poderia muito bem haver o direito de fazer o errado e que poderia não haver o direito de fazer o certo, não importando que isso soasse como uma receita para a anarquia moral, porque os seus efeitos seriam mitigados pelos mecanismos puramente seculares do poder do direito positivo, que fariam valer a vontade legislada do monarca, os direitos de propriedade historicamente acumulados das classes dominantes ou, mais provavelmente, uma combinação de ambos. Para alguns, a afirmação de Lutero pode parecer uma mensagem de liberdade, mas não é. Não pode ser, pois, na visão de Lutero, o homem está preso em determinismo inexorável, universal, dado por Deus. A liberdade da vontade é uma ilusão, porque não existe vontade, não há distinção entre querer e vontade. Deus é livre, não porque sua vontade seja livre, mas porque não há nada que o impeça de fazer o que gosta ou quer, afinal ele é onipotente. Como Deus consegue gostar do que gosta ou querer o que quer, é uma incógnita. Talvez ele tenha a habilidade de querer certas coisas e não querer outras coisas, talvez não. Realmente não importa, porque, quer ele tenha ou não essa habilidade, suas ações são inteiramente movidas pelo desejo, assim como as ações de todos os animais e todos os homens. No entanto, os desejos dos homens são dados
a eles diretamente por Deus e indiretamente pela natureza dada por Deus. Mesmo quando os humanos fazem o que querem, eles não estão no controle do que fazem. Eles fazem o que os desejos os obrigam a fazer. A esse respeito, eles são como animais, na verdade, como tudo no universo, pois a onipotência de Deus não pertence apenas à vida, muito menos às coisas humanas. Lutero e outros protestantes foram levados a aceitar que, como a natureza, os humanos são e fazem tudo o que Deus poderoso quer que eles sejam e façam, e isso pode ser qualquer coisa. Possivelmente, Deus é indiferente a muitas alternativas na natureza ou no mundo. Somente quando e onde ele é indiferente é que a natureza e o homem são livres para fazer o que querem. Portanto, livres para lutar entre si para ver qual deles consegue a satisfação. Os homens são livres apenas onde Deus não coloca obstáculos em seu caminho, onde ele quer ou permite que eles façam o que seus desejos dados os obrigam a fazer. Eles são livres no sentido hobbesiano da palavra, liberdade é a ausência de impedimentos externos. Claro, para o Deus Todo-Poderoso, tais impedimentos não existem. Ele pode fazer o que quiser, conseguir fazê-lo e sair impune. Em contraste, os animais e os homens carecem do poder de satisfazer plenamente seus desejos, gostos, impulsos ou outras paixões. Eles não têm o poder de garantir o sucesso e de se safar de tudo o que fazem. Quando a natureza que, como diz o ditado, abomina o vácuo, percebe uma lacuna, ela se esforça para preenchê-la de maneira que pode, e esse caminho é invariavelmente o mais fácil. É o mesmo com os humanos. Quando eles percebem a falta de algo, ou seja, percebem que o desejam, eles decidem satisfazer seus desejos da maneira mais fácil que podem imaginar. No entanto, se for esse o caso, qual o sentido de falar em liberdade humana ou responsabilizar as pessoas pelo que fazem? Afinal, não se pode responsabilizá-los por terem os desejos que os levam a fazer o que fazem, muito menos alguém pode responsabilizar seus desejos. À medida que os desejos dados por Deus, entre aspas, se tornam cada vez mais obscuros, o conceito de desejos dados pela natureza ganhou destaque. Para muitos, Deus tornou-se indistinguível da natureza, ou seja, o panteísmo, e eventualmente redundante e irrelevante. A razão foi rebaixada a uma função corporal que tomava como insumos as forças impessoais que agitam o corpo humano por dentro e por fora e produzia uma resposta que deveria garantir a maior satisfação possível das necessidades do corpo. A física, o estudo da natureza, isto é, das grandezas mensuráveis, que em tempos anteriores tinha sido uma preocupação marginal, mudou-se para o centro da consciência do homem. Além disso, a conexão entre o pensamento consciente e a lógica foi perdida quando a lógica foi reduzida a um cálculo formal, uma espécie de matemática de ocorrências não interpretadas. Essa redução assinalou um retorno à pressuposição empirista estoica de que a lógica se preocupa apenas com as relações entre fatos particulares, expressas em proposições particulares cuja verdade ou falsidade pode ser estabelecida pronta e inequivocamente. Ironicamente, funcionou bem para a matemática, que se baseia em uma enorme oferta de fatos aritméticos simples, facilmente verificáveis sobre números, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, 3 ao cubo é 27, etc. Mas não tão bem em outros domínios, onde o status de verdade de proposições particulares é frequentemente muito mais controverso do que o status de verdade de proposições gerais sobre classe de coisas ou sobre ideias ou coisas em si mesmas, que somente a mente pode perceber. Dois psiquiatras podem concordar com o mesmo tratado sobre insanidade, mas isso não significa que eles concordem na resposta à questão de saber se esta ou aquela pessoa em particular é insana. A diferença agora entre livre-arbítrio e livre escolha. Para Lutero e outros protestantes, o poder de Deus é evidente. Sua bondade é uma questão de especulação indecidível. Para eles, a atitude adequada é acertar o que Deus faz é bom porque Ele o faz. Suas ações e seus efeitos são bons por definição, quer alguém possa ou não ver ou entender sua bondade. Porque Ele é todo-poderoso, tudo o que acontece é bom e desejado, ou pelo menos permitido por Deus. Assim, os problemas que surgem na contemplação do mal, em um mundo governado por um Deus todo-poderoso e todo bom, devem ser resolvidos abandonando a bondade como critério independente de divindade. Nisso, os protestantes foram radicalmente contra a solução católica tradicional, que não era obcecada pelos poderes ou força física de Deus, mas enfatizava sua bondade. Para os católicos, fazer o bem conscientemente é fazer a obra de Deus.
A evidência da razão é que Deus deve ser todo bom, caso contrário não haveria razão para acreditar nele ou amá-lo. Pode haver milagres genuínos, que só podem ser verificados após um exame minucioso e consciencioso dos fatos, mas eles são interpretados como manifestações não da força de Deus, mas do poder do amor. Nenhum evento físico real é prova inquestionável do poder físico de Deus. Mesmo os textos bíblicos sobre eventos físicos estabelecem apenas uma presunção de verdade, que pode ser derrotada em argumentação convincente, com apelos ao que aprendemos desde que os textos foram escritos e incluídos nos livros da Bíblia. Como seu foco na onipotência de Deus, os protestantes tiveram que desistir da distinção conceitual entre querer e vontade. Eles não podiam mais entender o testamento da maneira tradicional, como o poder da razão sobre as paixões, como a virtude particular da personalidade. Nessa visão tradicional, a vontade de Deus é necessariamente livre, porque não se pode pensar que Deus deseja, ou seja, carece de qualquer coisa que sua razão pura e perfeita julga valer a pena ter. Em contraste, as vontades dos homens não são necessariamente livres, porque os homens são criaturas naturais movidas pela necessidade, cujas necessidades podem se impor independentemente de sua razão. No entanto, eles sabem, se não por revelação divina, certamente por sua própria experiência, que o raciocínio movido pelo desejo é tão provável quanto não uma corrupção da razão correta. Não obstante as grandes diferenças entre outros aspectos entre o cristianismo pré-moderno e a filosofia clássica da Grécia Antiga, ambos afirmaram que, para os humanos, libertar sua vontade de fatores ou influências corruptoras é seu primeiro imperativo moral. A teologia cristã medieval havia rejeitado a ideia de livre escolha, entendida em termos de ausência de impedimentos. Reconheceu que toda escolha tem custo de oportunidade, e todo custo é um impedimento. Uma escolha sem custo, ou seja, grátis, existe apenas se todas as alternativas tiverem exatamente o mesmo valor, isso é, se todas forem completamente indiferentes ao escolhido. No entanto, tal indiferença impede a escolha. O burro de Buridan, exatamente na mesma relação com aqueles dois alqueires de feno, igualmente apetitosos, foi o caso paradigmático. A ausência de obstáculos diferenciais não tornava o animal livre para escolher, tornava-o incapaz de escolher. Sua indiferença só poderia ser quebrada por uma mudança nas circunstâncias que de alguma forma fizessem uma alternativa parecer mais atraente ou benéfica, ou menos repulsiva ou cara que as outras alternativas. Assim que essa indiferença foi eliminada, a escolha do animal foi determinada por seus desejos. Mas, onde estava a liberdade em uma escolha determinada por uma mudança fortuita nas circunstâncias externas? A concepção medieval tradicional de livre escolha se concentrava não tanto na ausência de impedimentos quanto na vontade, a faculdade que não é determinada pelos desejos atuais, mas é capaz de anular seus ditames aparentes. Assim, eu quero isso não é apenas uma forma enfática de dizer eu quero isso. É antes uma forma de dizer eu quero isso porque é o certo querer, mas não é o meu querer que o torna certo. De fato, não se pode nem mesmo dizer que o querer de Deus o torna certo, porque Deus, sendo tudo que deve ser, não pode ser pensado como querendo alguma coisa. Consequentemente, a liberdade do homem repousa em seu compromisso com a árdua tarefa de manter sua vontade livre, não corrompida pela regra caprichosa e tirânica de seus desejos, e forte o suficiente para anulá-los. Suas escolhas podem ser satisfatórias e, no entanto, erradas, se sua vontade vacilar, o que costuma acontecer porque, como tudo que torna um homem humano, sua vontade fica muito aquém do modelo divino original ou de sua encarnação em Jesus Cristo. Suas escolhas são livres apenas quando ele as faz conscientemente, acreditando que estão certas e, mesmo assim, apenas na medida que ele está certo em acreditar nisso. Lutero evitou tudo isso de lado. Em sua opinião, há livre escolha onde quer que se veja uma oportunidade de superar impedimentos externos para fazer o que se quer. Considerações de certo e errado não precisam entrar em fazer a escolha. Eles não seriam pertinentes, de qualquer maneira, porque a razão de alguém é incapaz de discernir corretamente o certo e errado, mesmo que seja testar na argumentação com os outros. Sem a distinção entre querer e vontade, a livre escolha torna-se um fenômeno onipresente, um conceito meramente subjetivo ou convencionalmente definido. Portanto, não há querer distinto de querer definitivamente, porque, como tudo mais, os desejos de uma pessoa são, em última instância, determinados por Deus. A expressão livre-arbítrio só faz sentido, para um protestante, se for entendida como referindo-se àquilo que faz alguém fazer o que quer, desafiando um comando bíblico explícito para fazer o contrário, mesmo que os desejos de alguém devam ser entendidos como dados por Deus como palavra de Deus.
Os homens podem parecer, mas não são realmente, livres para obedecer ou desobedecer a palavra de Deus registrada na Bíblia. No entanto, para Lutero e a maioria dos outros protestantes, o mero fato de Deus falar significa que as pessoas deveriam amar a palavra de Deus, quer entendessem ou não as suas ações ou seus efeitos. No que diz respeito aos humanos, Deus é sua palavra, que é a única coisa que eles podem saber sobre ele, e a única coisa que eles devem amar cegamente e nutrir com fé cega. Quanto ao resto, está tudo nas mãos de Deus. Sola Escritura, sola fide, sola gratia. Sem a Bíblia, Lutero e os outros protestantes não teriam utilidade para Deus, pois ele estaria escondido, se é que existe, por trás das forças cegas da natureza. A vida moral seria reduzida a algo semelhante a um empurrão verbal ridículo entre o escravo estoico e, abre aspas, os deuses me obrigaram a fazer isso, é injusto de sua parte me punir. Fecha aspas. Isso é um mestre estoico. E os deuses me obrigaram a punir você, então pare de choramingar. Fecha aspas. Ou seja, faz o L de Lutero, amigo.